Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um momento de juntos, com prazer em torno da palavra de Deus, podermos meditar nesse dia e que o seu dia seja muito abençoado, que você possa fluir com as ideias do céu, com as ideias da palavra de Deus. E esse é o momento de enxertarmos a palavra de Deus e trazermos para a nossa existência na prática diária. Isso é muito importante. Quero antes desta dessa rápida palavra, te convidar a estar conosco. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos aqui o culto da palavra, o aprendizado da palavra de Deus, um momento muito bom. Tem sido um momento que acrescenta muito às nossas vidas. Venha você, sua família, está conosco nesse momento especial, 9 horas da manhã. Também 18 horas e 30 minutos, um momento de celebração a Deus, onde todos juntos, em um só som, uma só voz, um só espírito, nós vamos adorar a Deus, celebrar a Deus, nos alegrar e receber do Senhor orientações na sua palavra, na mensagem deste culto. 18 horas e 30 minutos. Qual o seu requerimento? É o tema. Qual o seu pedido? Isso está inserido num texto que nós estamos no livro em que nós lemos desse mês, que é Esté. Esté, no capítulo 7, diz assim, olha só, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a sua petição, rainha Esté? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Nós estamos diante do texto de uma história de quem não sabe ou não lembra, de que Esté ela foi levantada em um reino em que um rei de outra nação estava dominando sobre Israel. E Esté, como israelita, ela foi criada sem pai e sem mãe, foi criada pelo seu tio, Mardoqueu, aonde naquele reino, rainha Esté é escolhida como uma jovem e virgem que era, o rei havia deposto a rainha Vasti e escolheu as jovens de todos os países que estavam lá, no reino dele, e Esté foi a escolhida. Esté, por propósito de Deus, estava naquela posição de rainha. Agora ela faz um pedido porque havia alguém que era Amã, que estava perseguindo o povo judeu. Mas diante do rei, ela solicita um jantar com esse tal de Amã para que ela dissesse a situação e o problema que estava havendo, a perseguição que estava havendo. E naquele momento o rei traz a ela o direito de resposta e o desejo de que o desejo dela seria cumprido, até a metade do reino se daria a ela. Olha só que posição. Olha só que privilégio para aquele momento. Esté estava com a faca e o queijo na mão. Essa é a realidade de que Deus a colocara nesse tempo e ela entendeu isso. Olha, eu quero te dizer, a pergunta nesse tema é qual o teu requerimento? E as nossas indagações e os nossos pedidos, eles devem estar sincronizados e tem tudo a ver com o propósito que está em nosso coração. Qual o teu requerimento? Qual o propósito que está no seu coração linkado àquilo que você tem pedido diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é aquele que está no trono, o Senhor Jesus Cristo? Essa aplicação nós precisamos trazer para a nossa vida, porque muitas vezes nós estamos com requerimentos e petições diante de Deus que não estão ligadas ao nosso propósito. Temos um propósito, mas estamos desalinhados com aquilo que focamos nos nossos pedidos. Esté estava focada, ela estava entendendo o propósito para que viera. O seu propósito era salvar o seu povo e o requerimento dela era exatamente esse, que ela tivesse o seu povo, porque o seu povo estava por Amã sendo levado à morte. Estava com o requerimento de Amã, porque o propósito do coração de Amã era destruir o povo de Israel. Nós sabemos que através da história, até Hitler foi levantado para destruir o povo de Israel. E o arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, ele sempre levanta
propósitos nos corações de homens para destruir o povo santo, porque ele odeia a semente de Davi. Ele odeia aquele que é o Messias. Ele odeia tudo aquilo que se chama Deus, porque ele um dia quis ser Deus e foi expulso do céu por isso. Olha só como a intenção e o propósito do coração de Satanás é destruir. E o propósito do coração de Amã era exatamente esse, destruir o povo de Deus. Mas o propósito de Esté era exatamente ter o seu povo salvo. Por isso o seu requerimento, o seu pedido, diante de uma proposta, olha, até a metade do reino se te dará, Esté. Ela poderia, se egoisticamente ela estivesse vivendo um outro propósito, um propósito particular, vamos dizer assim, e não o propósito de Deus. Mas o propósito de Esté era o propósito de Deus e se tornou seu propósito particular. Não era o seu propósito egoísta. Se ela estivesse vivendo esse propósito egoísta, ela pediria metade do reino ou pediria grandes coisas materiais. Mas nós precisamos aplicar isso à nossa vida. Muitas coisas estão diante de nós e muitas propostas estão diante de nós linkadas e totalmente exclusivas às coisas passageiras, materiais, e depende do nosso propósito e do egoísmo do nosso coração tratado. Tem que ser tratado o nosso coração para que estejamos no propósito de Deus. E ao estar no propósito de Deus, nós podemos fazer até como Salomão. Pede o que queres. E ele pediu sabedoria. Ele pediu algo que está no nível do reino do Espírito, no reino do conhecimento. Ele pediu sabedoria que vem do céu, sabedoria que vem da fonte, que é Deus. E muitas vezes nós trocamos, por causa de propósito egoísta, os propósitos daquele que é a fonte da sabedoria. O próprio Senhor Jesus Cristo é a fonte de todas as riquezas. Então nós precisamos estar entendido nisso, estar direcionado o nosso coração aos propósitos que Deus tem. Para encerrar, Esté estava diante de um propósito e ela sabia bem o que queria, porque para aquele tempo ela viera para salvar o seu povo, o povo de Israel. Mas em outro tempo, mais à frente, talvez mais de 700 anos à frente, acontece em Marcos, no capítulo 6, registra que a filha de Herodias e de Herodes também foi proposto a metade do reino. Esta mesma proposta, que era tradicional diante dos reis, fez a essa jovem e disse: até metade do reino se te dará, peças o que queres. E sabe o que essa menina pediu? Sabe qual era o propósito do coração desta menina? Era a cabeça do profeta João. Enquanto Esté pede o seu povo, Amã morreu na sua forca, não pelo pedido exclusivamente de Esté. Amã morreu porque quem dera ideia aos próprios eunucos que serviam o rei, disse: olha, ele construiu uma forca para matar o pai de criação de Mardoqueu, o pai de criação de Esté. Ele fez na casa dele essa forca de muitos metros de altura e o enforque nesta forca que ele mesmo construiu. Olha só, a sentença veio pelas próprias mãos deles e por aqueles que estavam ao seu redor, e não por Esté. Esté pediu o seu povo. Esté pediu liberdade do seu povo. Embora ela estava denunciando Amã, que era o opressor e que gerava a lei para matar, o edito para matar o seu povo. Mas olha só, aquela jovem 700 anos depois, a filha de Herodias e Herodes, pede a cabeça do profeta. Embora errada, ela não pediu coisas materiais do reino. Isso em contraposição quer dizer que até o reino do Espírito, as coisas malignas, também cumprem propósitos e muitas vezes não está diretamente ligado ao desejo de coisas materiais. Pediu a cabeça do profeta João e teve a cabeça do profeta João. Deus permitiu isso. Enquanto uma pede o seu povo que viva, olha só, outra malignamente pede a cabeça de um profeta, que foi o último profeta.
e que batizou a Jesus. Olha os propósitos como são diferentes, embora estejam todos no âmbito do reino do Espírito. Qual o seu propósito? Qual o seu requerimento? Ele está no reino do Espírito. Eu quero te dizer que quando as coisas estão elevadas ao reino do Espírito e aquilo que vem de Deus, tudo mais transborda e é abençoado no reino material. Como eu disse, Salomão pediu sabedoria e abençoou o reino físico. Como está a sua vida? Peça ao Senhor que o propósito que Ele tem no seu coração se torne nítido e todo o seu requerimento esteja diante dEle. Eu fico por aqui. Deus abençoe a sua vida. Medite nisso. Vamos crescendo na palavra e vamos colocando em prática aquilo que vem do propósito do coração de Deus. Até o próximo momento.